Eu sou Elaine Cebalho e eu ajudo mulheres a aprender crochê livre. Hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsa, a bolsa Encanto. Olha só, então você pode fazer com essas argolas caídas, fica um encanto. E você também tem a opção de fazer assim, olha, é o mesmo modelo, tá vendo? Só que agora a gente coloca em forma, as argolas a gente transforma em forma de botõezinhos. Então, você tem essa opção e você tem essa opção. Porém, antes de começar a fazer a bolsa Encanto, eu gostaria que você clicasse no link que está aqui embaixo e fizesse parte do nosso grupo do Facebook, o grupo do Crochê Livre. Lá, nós discutimos assuntos sobre crochê, sejam desenvolvidos aqui nesse canal, sejam outras ideias trazidas pelos membros do grupo. Essa aula, ela vai ser dividida em duas aulas. Então, na primeira aula, nessa aula de agora, eu vou ensinar como pensar as dimensões da bolsa, ou seja, essa bolsa e essa bolsa, olha, ela é o mesmo modelo. A única coisa que eu fiz foi fazer essa aqui um pouco mais estreita. Então, isso é uma questão de dimensão, a largura. Então, a gente vai pensar como pensar a largura de uma bolsa. E depois a gente vai aprender a fazer esse fundo, olha. Esse ponto aqui a gente chama de ponto baixo centrado linear. Então, nessa aula a gente vai aprender essas duas coisas. Primeiro, como pensar a dimensão de uma bolsa. E isso se aplica para qualquer bolsa, tá? Eu vou usar essa bolsa como exemplo, mas vai aplicar para qualquer bolsa que tiver esse formato aqui. E depois a gente vai aprender a fazer o fundo. E na segunda aula, nós vamos aprender a construir essas laterais. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse crochê da lateral, fazer, se for da vontade, fazer esses caracóizinhos, ou se não, deixar em forma de argolas. A gente vai aprender a fazer também, olha, essa alça, tá? Então, isso vai ser na aula 2. Eu vou colocar uma aula após a outra, então fica muito fácil de encontrar. Então, chega de conversa e vamos botar a mão na massa. Para construir as dimensões da minha bolsa, eu vou utilizar um celular. Por quê? Porque eu quero uma bolsa pequena, que caiba um celular e uma carteira. Se você deseja fazer uma bolsa maior, por exemplo, uma bolsa que caiba um computador, faça a mesma coisa com o computador, tá? Se for o caderno, também serve. Use o caderno como referência. Agora, eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou deixar tanto de um lado quanto o outro, eu vou deixar uma folga de 1 centímetro. Aqui nós já temos a largura da bolsa e nós vamos pensar agora como construir o fundo. E para essa bolsa, eu pensei nesse fundo retangular, lembra lá? Então, essa largura é essa que a gente construiu aqui, tá? Que deu 11 centímetros. Agora, eu preciso pensar o seguinte, eu preciso de um fundo de uma bolsa que dê uma largura suficiente para eu colocar o celular, mas também tem que caber uma carteira. Então, eu vou fazer aqui o desenho, tá? Um retângulo, só pra gente visualizar melhor. Olha o retângulo aqui. Aí, esse retângulo eu tenho aqui, olha, 4 centímetros por 11 centímetros. Esse vai ser o fundo. Esse desenho não precisa ficar perfeito, a gente só desenha para visualizar melhor, tá? Então, aqui vai caber tranquilamente o meu celular e tem sobra tanto para a frente, na parte da frente, como na parte de trás. Logo, eu vou poder colocar uma carteira dentro dessa bolsa. Tendo como referência esse retângulo com as dimensões 11 por 4 centímetros, vamos construir o fundo da bolsa. Eu vou utilizar o fio amigurumi e essa agulha número 3. Aqui,
Nós vamos começar fazendo uma correntinha. Eu não conto ponto. Para projetos como esse, eu não conto ponto. Eu vou fazer a correntinha até essa correntinha alcançar 11 centímetros. Essa correntinha aqui é importante que você faça com um ponto bem frouxo. Se você tem essa dificuldade, pegue uma agulha de um número maior e faça a correntinha. Olha só, medi, tá? Então, tá aqui, tá legal, tenho 11 centímetros. Agora, eu vou fazer ponto baixo até alcançar 4 centímetros. Eu vou virar a minha correntinha. Atrás da correntinha tem uns nozinhos. Eu vou fazer o meu ponto baixo nesses nozinhos. Olha só. Então, eu venho aqui no meu segundo nozinho, tá vendo? E coloco minha agulha. E aí, eu vou fazer ponto baixo em todos os nozinhos. Como eu disse, eu não costumo contar ponto baixo, mas você pode contar, você pode fazer sua bolsa e anotar quantos pontos baixos você fez, e aí você faz sua própria receita, caso você queira fazer uma segunda bolsa com as mesmas dimensões ou copiar a receita. Chegando ao final dessa primeira carreira, olha só, a gente vai fazendo ponto baixo até completar toda essa correntinha, né? Olha, a gente vai até a última, que seria a primeira correntinha. Então, nós temos a primeira carreira, eu vou virar esse trabalho. Agora, eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Em vez de fazer outra carreira de ponto baixo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, olha só. A gente vai fazer ponto baixíssimo até completar essa que seria a segunda carreira, né? Então, a gente vai fazer isso até o final. Eu vou acelerar o vídeo e a gente volta na nossa segunda carreira de ponto baixo. Chegando ao final dessa carreira de ponto baixíssimo, olha como ficou. Eu vou virar o trabalho, faço um ponto baixo e agora eu vou colocar, olha, um ponto baixo debaixo desse ponto baixíssimo. Observe que fica bem fácil de observar o ponto baixo, eu vou colocar bem no meio dele. E eu vou seguir dessa maneira, olha, eu vejo aqui, ó, debaixo do ponto baixíssimo, eu venho bem no meio do ponto baixo e coloco outro ponto baixo. Gente, esse ponto centrado linear, ele é muito bom para fazer fundo de bolsa, tapetes, cestos, toda peça que você precisar estruturar bem, esse ponto centrado fica legal.
O ponto centrado, ele tem essa característica de deixar a peça bem estruturada. Observe que a primeira carreira de pontos baixos, ela tem os pontos menores. A partir da segunda carreira de pontos baixos, esses pontos eles ficam maiores. Isso é normal acontecer. E acontece por quê? Porque a gente está intercalando uma carreira de ponto baixo com uma de ponto baixíssimo. E é justamente isso que faz com que, a partir da segunda carreira, os pontos baixos fiquem maiores. Estamos chegando ao final da segunda carreira de ponto baixo e olha só, esse último ponto, ele fica pequenininho. Olha só, estou no penúltimo ponto e eu vou para o último. Eu pego esse último ponto, tá? Senão eu vou começar a diminuir esse retângulo. Então, eu pego o último ponto, vou virar o meu trabalho e agora eu volto fazendo ponto baixíssimo. Então, em cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Eu vou acelerar o vídeo e já voltamos para fazer mais uma carreira de ponto baixo. Pronto, olha só, vamos para a nossa terceira carreira. Já fiz uma correntinha e agora eu venho, olha, debaixo do nozinho do ponto baixo, eu vou pegar e fazer o meu outro ponto baixo. E aí, gente, sempre, olha, eu vou pegar bem dentro do Vzinho do ponto baixo de base. Veja como nessa segunda carreira, o ponto fica maior e fica mais visível. É como se fosse Vzinhos mesmo, tá? E aí, eu vou colocando o meu ponto baixo dentro de outro ponto baixo. Por isso que chama ponto centrado. É um ponto baixo no centro de outro ponto baixo. E a gente vai continuar fazendo dessa maneira, até chegar lá no final. Agora eu vou acelerar o vídeo. Chegando ao final, olha só, estou no meu penúltimo ponto. O meu último ponto, olha, fica bem esquisitinho, mas a gente não pode esquecer de pegá-lo, senão a gente começa a diminuir o retângulo, tá? A gente volta aqui no nosso moldinho e aí eu vou ver, olha só, falta ainda algumas carreiras para eu chegar a 4 centímetros. Você pode estar fazendo esse retângulo e medindo com a sua fita, tá? Quando chegar a 4 centímetros, você já sabe que pode parar. Vamos virar o trabalho e lembre lá, agora a gente volta fazendo uma carreirinha de ponto baixíssimo. Então, gente, o ponto centrado é isso aí. Você vai ter uma carreira de ponto baixo, seguida de uma carreira de ponto baixíssimo, na próxima uma carreira de ponto baixo. Esse trabalho, ele já é construído com a noção de direito e o avesso. O direito da peça,
você tem um ponto centrado, ou seja, um ponto dentro do outro ponto, os pontos estão bem alinhados. E o avesso você já vai ter os pontos desencontrados. Olha lá, estamos chegando ao final dessa peça não, ao final dessa carreirinha de ponto baixo. Vamos virar o trabalho e agora a gente volta com o ponto baixo centrado. Olha, pegando sempre o ponto baixo dentro do outro, olha, dentro do Vzinho. Olha que como, a partir da segunda carreira, como fica fácil visualizar o centro do ponto baixo. Olha, o centro é como se fosse um Vzinho mesmo, tá? Fica bem bonitinho esse ponto. Agora eu vou acelerar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para mostrar como a gente dá acabamento a esse retângulo de ponto centrado linear. Olha só, sempre verifique se você chegou à medida desejada. Aqui ainda falta um pouquinho, vou fazer mais uma carreirinha para chegar aos 4 centímetros, que é o tamanho que eu projetei para ser essa bolsa. Eu vou acelerar novamente o vídeo e já volto. Pronto, eu tenho aqui as dimensões desejadas para a minha peça. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo em todos os lados desse retângulo. Eu vou contornar o retângulo com pontos baixíssimos.
Continuo contornando, tá? Tem que contornar todinha essa peça com esse ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo vai me servir como base para construir as laterais dessa bolsa. Além de dar um acabamento super bonito, tá? Então, ele tem duas funções aqui. Ele me serve como base para construir as laterais da bolsa e serve também como acabamento. Prontinho. Olha, contornamos toda a nossa peça. Chegada aqui, olha, a gente vai olhar, né? Confere se tá tudo ok. Aí corta a linha. Cortou esse fio, agora é só fazer as amarrações, né? E aí, gente, a gente vai passar por dentro do primeiro ponto que a gente fez, olha. Passa por dentro e puxa, olha, por dentro do nosso pontinho. E depois a gente vai amarrar, olha, a gente vai amarrando esse ponto, esse fio que sobra, a gente amarra, coloca por dentro do crochê e está pronto. Então, aqui está nosso ponto centrado. Esse é o direito e esse é o avesso. Olha como que fica o acabamento desse avesso. E do direito também fica muito bonito. Veja que no direito a gente tem, olha, como que os pontos estão bem alinhados.